Este é o Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura, e confira também o nosso site na internet, futura.org.br, o espaço para você saber tudo sobre a nossa programação. E hoje é 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, e vamos dedicar a nossa roda de conversas para discutir a busca pelo primeiro emprego. A participação dos jovens brasileiros no mercado de trabalho é a menor desde o início deste século, segundo a mais recente pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em setembro de 2014, pouco menos de 16 milhões de jovens entre 18 e 24 anos estavam trabalhando ou procurando emprego em 2013, o equivalente a pouco mais de 70% da população dessa faixa etária. Essa foi a menor proporção desde 2001, quando a PNAD passou a divulgar esse dado. E uma das explicações é que a maior renda dos pais possibilitaria que os jovens estudem e se preparem por mais tempo antes de entrar no mercado de trabalho. E outra forma de entender esse dado também é que em 2012, quase 1 em cada 4 jovens com idade entre 18 e 24 anos não estudava e nem estava em busca de emprego, segundo o IBGE. Mas será isso mesmo? Frente a esses dados e a essa geração mais competitiva, como chegar bem preparado na busca pelo primeiro emprego? É o que vamos discutir aqui no programa de hoje. Então, para essa conversa, recebo ao meu lado está a Yolanda Brandão, que é a coordenadora de treinamentos externos do Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB. Bem-vinda, Yolanda. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Obrigado você pela presença. E também conosco aqui no estúdio está a Marcela Butazzi, ela é diretora da MB Coaching. Tudo bem, Marcela? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado você pela presença e você em casa, como sempre, também é o nosso convidado. Então aproveite aí para acompanhar o nosso bate-papo neste Dia do Trabalhador. Mais uma vez, bem-vindas as duas ao estúdio do Conexão. Como eu falei aqui, esse dado peculiar, sobre os jovens no mercado de trabalho, que aparece aí, que muitos não estão procurando emprego e, na verdade, a menor parcela aí desde o ano 2000, quando se começou a registrar a participação dos jovens no mercado de trabalho. Como é que você entende esse momento agora, Yolanda, a partir do estudo, da prática que vocês têm muito aos jovens que estão exatamente nesse momento procurando a primeira colocação? Bom, esse dado de a cada a cada 4 jovens, um não trabalha nem estuda, eu acho gravíssimo. Em primeiro lugar, porque 18 e 24 anos é a idade de estar na escola, na universidade. Então, isso é muito grave em termos de profissionalização. Se nós pensarmos e formos para uma parcela da população mais vulnerável ainda, desse total, dessa mesma pesquisa, 70% da geração neném, que é aquele que nem trabalha e nem estuda, são mulheres. Quase 60% dessas mulheres são mães. Então, também tem uma questão de vulnerabilidade aí, não só aqueles que optaram, sobretudo esses que não trabalham e não estudam, eles não optaram não ir ao mercado de trabalho por uma questão econômica, porque tem um respaldo da família, mas muito provavelmente por falta de oportunidades. Hoje, nós temos, só para você ter uma ideia, 16 milhões de jovens que poderiam estagiar. Por que eu falo do estágio? Ele é talvez uma das ferramentas mais importantes para o acesso ao mercado de trabalho. E facilita para o jovem que estuda, porque para eu fazer estágio eu preciso estar devidamente matriculado numa instituição de ensino. Desse total, 1 milhão estagiam. Ou seja, pouco menos que 10%, 6% e qualquer coisa. Então, nesse sentido, a gente ainda assim precisa de políticas voltadas ao jovem para que a inserção profissional dele, que é mais uma parte da população mais vulnerável, acho que é uma tendência no mundo a taxa de desemprego ser maior no jovem, então é preciso sim, tanto do governo como das instituições de ensino, como do empresariado, fortalecer esse tipo de contratação. Muito bom. Marcela, você que acompanha também profissionais aí ao longo da carreira, não só nessa fase inicial, mas voltando a essa questão do estágio, qual a importância que essa primeira experiência, normalmente enquanto ainda estudante, pode fazer na carreira de alguém? Isso que eu ia complementar o que a Yolanda falou. O estudante, ele tem que ter essa ciência, essa consciência que ele ingressando no estágio no primeiro ou no segundo ano da faculdade, isso é um fator de sucesso ao longo da carreira produtiva. Então, e é o que acontece hoje, pelo respaldo dos pais,
o estudante, ele deixa para ingressar no mercado de trabalho, às vezes depois de formado. E aí ele encontra algumas dificuldades, por N motivos, né? Ele realmente fica fora dessa realidade de mundo corporativo, de perfil comportamental para atuar dentro das organizações. Ele realmente fica focado no estudo, no conhecimento técnico, mas a gente sabe que hoje, claro, tem o conhecimento, mas aliado ao perfil comportamental, ou seja, saber se comunicar bem, saber trabalhar em equipe, lidar com pressão, enfim, e isso a gente só aprende na prática. Essa principalmente é uma dificuldade grande quando não se tem uma base na própria escola, né? Porque isso não se aprende isso, não tem uma disciplina de como entrar no mercado de trabalho. E vocês que recebem muitos jovens, principalmente aí nessa fase de querer sair só da escola e do convívio da família para entrar no mercado, tem muita dificuldade muitas vezes, né, Yolanda? Dessa capacitação inicial de como se portar numa entrevista. Sem dúvida, sem dúvida. A gente já encontrou coisas em seleção, possivelmente a Marcela também, de pessoas bastante despreparadas para esse momento. Que é algo novo, então, sem ter um currículo em mãos, às vezes com uma vestimenta inadequada. Tem uma pesquisa no NUB que a gente foi investigar o que mais reprova as pessoas no processo seletivo. 40% das pessoas eram reprovadas no teste de português. Nossa, essa é realmente uma dificuldade Exatamente. gravíssima. Daí, muitas vezes a gente acha que as pessoas são reprovadas por questões comportamentais. Elas são, sim. 12% desse total foram reprovados em virtude disso. Mas quando a gente pensa que 40% de um público de universitário são reprovados num ditado, isso nos assusta também, né? A gente vê esse resultado, por exemplo, da redação do Enem, das provas de português do Enem, está aí, né, uma prova de que tem que focar mais no português e na redação. Né? E os processos seletivos, eles estão mais rigorosos, nós sabemos disso. E o estudante, ele precisa ter paciência também. Para quê? Para passar nos processos seletivos. A gente sabe que são 5, 6 fases, começando pelos testes, né, de português, matemática. É o primeiro filtro. Atualidades é o primeiro filtro, mas depois tem a dinâmica de grupo, tem as entrevistas individuais, tem os testes de idioma, e isso pode levar alguns meses. Então, por exemplo, o estudante ele tem a meta dele, olha, eu quero trabalhar nessa empresa. Só que dependendo do porte da empresa, o processo seletivo é longo e ele precisa ter essa competência de saber esperar, de responder para as pessoas, olha, o meu sonho é trabalhar nessa empresa, eu estou participando do processo seletivo, eu estou me preparando para isso, para alcançar a meta. E é uma geração que não aprendeu a esperar, né? Exatamente. Sempre por causa do... É uma das características da geração que entra no mercado de trabalho agora. Eles querem tudo pronto, o imediatismo, né? Tudo pronto e fácil, né? Em várias questões, remuneração. O que acontece? Nós estávamos conversando, hoje o estudante, o estagiário, ele tem aí uma percepção sobre o valor da Bolsa Auxílio. Só que quando ele não ingressou ainda, ele tem uma percepção diferente da realidade praticada pelo mercado. E aí o que acontece? Quando ele está estudando e procura, né, o emprego e se depara com o valor da Bolsa Auxílio, o que acontece? Ele, de repente, se questiona, será que vale a pena? Mas com certeza vale. Sem né? dúvida. Muitas vezes coloca mais em xeque o valor do que a experiência. Do que a experiência, do que a vivência do dia a dia no mundo corporativo. Que a gente não paga por isso, né? A experiência que a gente tem no mercado de trabalho, a gente ganha e o salário, e a Bolsa Auxílio nesse caso, ou o salário inicial para o jovem que está começando, ele, claro, vai te ajudar a custear suas contas, mas essa coisa que a gente tem de como eu vou me comunicar, como eu vou negociar adequadamente, como se portar no ambiente de trabalho, a gente só consegue na prática. Dúvida. Queria ouvir de vocês em relação também, não só a quem já começa a fazer um estágio em nível universitário, mas também tem muitas vagas que já pegam alunos que estão indo no ensino médio, né? E aí muitos pais também, os próprios estudantes, se questionam sobre o tempo que vão dividir entre os estudos e esse preparo para chegar aí mais fortes no mercado. Como é que vocês avaliam essa questão do estágio no ensino médio, Yolanda? Eu acho que para estudantes de ensino médio, uma das grandes ferramentas de inserção é também a aprendizagem.
Hoje, para você ter uma ideia, em estágio, a gente tem em torno de 260 mil jovens. É bem pouco. Eu tenho 8 milhões de jovens no ensino médio. Então, essa aprendizagem também é uma possibilidade, embora são apenas 300 mil jovens nessa modalidade de emprego. E por que a gente frisa tanto essa questão? Porque essas formas de contratação tendem a manter o aluno na escola. Porque a gente tem um fenômeno de evasão escolar, que é outra questão. Exato, muito que já começa lá no fim do importante. ensino fundamental, né? Eles nem chegam a concluir o ensino fundamental, nem chegam a começar o ensino médio. Exatamente. Então, essas duas formas de inserção profissional fazem com que esse jovem fique mais tempo na formação, no ensino médio ou na faculdade, o que é muito bom para o país, né? Se a gente pensar hoje, muitos entraves, né? O grande entrave econômico para o crescimento do país é mão de obra. Isso é muito maluco. E se eu não começo a formar esses jovens desde cedo, eu vou ter os resultados ali na frente. Quando eu não tenho mão de obra especializada para conduzir minha empresa, minha indústria, a minha empresa de serviços, enfim. Sem dúvida. E essa questão da inserção do jovem do ensino médio no mercado de trabalho, eu acredito que para o jovem que trabalha desde cedo, traz maturidade. Então, ele já chega na fase da universidade com uma outra visão, que acarreta lá na frente em mão de obra qualificada. É muito comum, né, nas empresas, meninos jovens que começam como aprendiz lá no ensino médio. Jovem aprendiz, exatamente. Tem a possibilidade de entrar na universidade em virtude da renda que ele obtém com isso. E acaba fazendo parte dos quadros de colaboradores. Então, acho que essa é uma opção muito bacana para o jovem de ensino médio que precisa trabalhar ou necessita ou quer trabalhar. E nessa questão dos pais, só para finalizar, eu acho que os pais eles devem encarar isso de uma forma bacana, porque assim, é um incentivo e apoiar os filhos. Não cortar de uma forma, olha, você vai deixar de estudar para trabalhar. Não, ao contrário, eu acho que se incentiva o adolescente dessa forma, com certeza vai construir um amanhã muito melhor para ele. E quando ele chegar lá no nível universitário, ele vai estar um pouco mais preparado também para já entrar nesse mercado, nas empresas que ele for buscar uma vaga, já com um pouco dessa experiência, com um pouco que vocês diziam isso, né, da dificuldade de com esse jogo de cintura. Exatamente, de se colocar como profissional, né? Acho que isso um pouco falta ali, como a gente não tem uma disciplina de preparo para o trabalho, talvez isso a gente poderia pensar que professores e educadores discutissem mais no âmbito da escola mesmo, né? Preparar o jovem para a vida, acho Exatamente. que isso é o mais importante. E o trabalho é uma parte muito importante desse momento, né? Com certeza. Agora, essa questão que a gente colocou aqui no início sobre esses jovens que não estudam, não trabalham, como você bem disse, Yolanda, boa parte são meninas, já mães. Um pouco mais para frente, quando se passa aí desses 24 anos e eventualmente esse jovem quer retomar uma vida profissional, de que forma o mercado recebe esses jovens que estão parados há um tempo, que deixaram um gap ali, um espaço sem estudar, sem estar no mercado? É mais difícil voltar lá na frente? É mais difícil. Eu posso dizer, por causa do coaching, né? Trabalho com coaching de carreira e me deparo com vários clientes com esse perfil, que eles ou fizeram várias faculdades, começaram, pararam, ou estão realmente reingressando, né, no mercado de trabalho por até situações de gravidez precoce. E o que acontece? Na verdade, o estudante ou o jovem, ele tem que ter a humildade de voltar ao mercado em cargos de base e recomeçar, né? Recomeçar o que ele não começou, talvez na idade certa. Então, eu acredito que tem que ter humildade, tem que estar conectado, tem que aceitar esse primeiro cargo para, a partir dali, construir a sua carreira. Principalmente porque vai se encontrar, provavelmente, nessa vaga que for encontrar com pessoas com idade mais baixa. Sim, então tem essa questão de como lidar, né, com a outra geração também. Um salário menor. E eu acho que a gente ainda tem que bater na tecla de que ele precisa estudar, né? Ele precisa de formação. Então, para a universidade ou até mesmo técnico, que no Brasil ainda tem pouquíssimos estudantes em ensino técnico. A gente tem 1.300.000 apenas. Enquanto se sai em jornais, em revistas, quanto falta mão de obra técnica para as indústrias, para os serviços. Então, buscar a formação, que pode sim ser a universidade, mas pode ser o ensino técnico e outros tipos de qualificação profissionais que o habilitem a executar bem o trabalho que ele
foi selecionado. E a formação ou técnica pode até ajudar, né, eventualmente, a conseguir depois aí uma entrada na universidade e, em passo a passo, você conseguir construir uma carreira novamente. Exatamente, porque é uma formação rápida. Você entra no mercado em 1 ano e meio, 2. A universidade, você vai fazer 4 ou 5 anos, às vezes mais. Então, o técnico te prepara muito rapidamente para o mercado e os custos são mais acessíveis do que um curso superior. Em relação a essa questão de gênero que a gente passou rapidamente, tem diferença no início aí da vida profissional, que a gente sabe que ao longo dos anos ainda, né, as mulheres recebem menos em mesmas funções. No início da vida profissional isso também se coloca ou é mais igualitária essa questão do homem e da mulher? Olha, dentro da expectativa atual, eu acredito que hoje não tem diferença entre cargos de base, né, mulher e homem. Essas diferenças ficam mais claras em cargos mais altos. Né? Você percebe que a mulher ganha menos ainda. Em termos de estágio, engraçado que as mulheres são maioria na universidade. Elas são 55%. Já passaram os homens, inclusive ou em matrículas. seja, as mulheres têm mais formação, né? Mais anos de escolaridade. Mas nos cargos mais básicos, quando a gente pensa em estágio, isso não fica tão gritante. Mas, evidentemente, que existe uma questão de gênero. E em relação à procura por estágios em nível universitário, as meninas também são maioria do que os meninos? Sim. Claro que você tem que olhar um pouco nos cursos. Se eu pensar no curso de engenharia elétrica, de engenharia mecânica, eu ainda tenho uma maioria de homens. E tanto que é uma das bolsas auxílios melhor pagas são para esses cursos. Existem cursos que estão tradicionalmente mais femininos. Pedagogia, psicologia, minha formação inclusive. Mas outros cursos, como a própria engenharia de produção, administração, isso é mais igualitário, né? Mais equiparado. E aí é mais ou menos a mesma proporção num processo seletivo. Muito bem. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa alguns sites na internet para você buscar outras referências também sobre o tema que estamos discutindo aqui do início do emprego. Colocar para você o site do NUB, o Núcleo Brasileiro de Estágios, é NUB. Está aí para você, vamos colocar o endereço nub.com.br para você ter as informações aí sobre carreira, procura de talentos aqui, também tem o link para curtir o NUB Vagas na rede social e várias dicas aí, se você já está fazendo estágio, já está no mercado de trabalho, aqui sobre inteligência emocional, que é um tema que com certeza aí pega muita gente, né? A gente discutiu um pouco sobre a postura na empresa, eu acho que saber se portar e segurar a sua onda pessoal e saber curtir ali e aproveitar as oportunidades é um detalhe que muita gente não leva a sério, né, Yolanda? Sim. Tem se discutido muito nas últimas décadas, nos últimos 30, 20 anos, de que a nossa formação técnica é fundamental para a gente chegar até aqui, para ser repórter, psicóloga, coaching. Mas o que vai garantir o sucesso na minha carreira e eu galgar mais vagas é a minha capacidade de me relacionar com o outro. E de me dar conta aí dos meus medos, ansiedades, das minhas explosões. Isso é inteligência emocional. E é algo que a gente precisa parar para pensar e desenvolver. Muitas vezes a gente percebe essa dificuldade não só nos jovens, mas profissionais de diferentes idades. Exatamente. Eu acho que hoje todo mundo busca o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E no jovem, como ele se depara com um novo mundo quando abre as portas da carreira, então eu acho que é o maior desafio do jovem hoje, é equilíbrio emocional. Então fica a dica aí para a garotada e também para os já mais com idade avançada, já profissionais, em repensarem, né? Acho que sempre é um momento para parar e olhar para a própria história e ver o que você pode fazer diferente. Deixa eu mostrar também o site para você do mbcoaching.com.br, que é outra fonte de informação na internet para você conseguir buscar um pouco de assessoria em relação à vida e ao mercado de trabalho. E ainda mostro para você a fonte oficial, né, do que acontece de política pública no nosso país, que é o site do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o mte.gov.br. E aí tem inclusive o Cadastro Geral de Empregos, de empregados e desempregados, que é liberado mensalmente aí pelo Ministério. A gente sabe que a gente está aí
no momento de crescimento da taxa de desemprego no país, então tudo que as nossas entrevistadas disseram aqui de se preparar e avaliar o seu passo a passo na carreira é fundamental para você se manter aí interessante para o mercado, né? Acho que isso é fundamental nesse momento de crise, enfim, você eventualmente se depara com um momento de desemprego, saber se recolocar também vai muito da maturidade de cada um, né, Yolanda? A postura ativa, a busca de um emprego é fundamental, sobretudo para os jovens. Como você mesmo disse, em momentos de desemprego, normalmente o jovem é que vai sofrer mais com isso. As maiores taxas vão estar nessa faixa. Então, buscar sites de empregabilidade, como o Nube, como tantos outros que o mercado de trabalho oferece, fortalecer a sua formação e, de fato, buscar vagas. E hoje a internet oferece isso de maneira muito mais facilitada. Ninguém mais sai com currículo debaixo do braço para entregar nas consultorias. Então, utilizar as redes também é ao nosso favor. Inclusive as redes sociais, né, o LinkedIn. Hoje eu converso bastante com os meus clientes ou em palestras, falo da importância do LinkedIn. O que acontece? Boas vagas estão sendo veiculadas, os recrutadores, headhunters estão lá à sua procura, então é muito importante. Você mesmo jovem, né, assim, acabou de entrar na faculdade, você precisa inserir o seu perfil corretamente no LinkedIn. Eu digo corretamente, preenchê-lo, né, preenchê-lo de uma forma adequada, colocar uma foto com fundo branco, mais corporativa e preenchê-lo por completo, né, falar da formação. Se não tiver experiência profissional ainda, não tem problema, mas colocar os cursos, intercâmbios, enfim, eu acho super importante. Deixa eu aproveitar e colocar então na tela essa dica da Marcela, o site do linkedin.com, você tem aqui a opção de fazer um cadastro, também você pode fazer uma junção pelo seu perfil no Facebook também, mas aí pense sempre, né, se o seu Facebook está de uma forma profissionalmente apresentável, né, se não tem só aquela foto de balada com os amigos. Ou com óculos escuro, ou de lado. É verdade, porque o mercado, querendo ou não, cada vez mais o que você coloca na rede social, seja ela qual for, representa você aí no dia a dia, né? E as empresas têm cada vez mais buscado essas informações na internet também sobre os perfis, sobre a atuação do seu potencial candidato aí na rede também, nas né? redes sociais. Com certeza. Essa é uma forma da empresa buscar candidatos em primeiro lugar. Não é só para bisbilhotar a vida pessoal. Está lá disponível, eu de maneira mais facilitada consigo candidato preciso para minha vaga. Mas daí é claro, a maneira que eu me comporto em todas as redes sociais, seja lá o Facebook ou o próprio LinkedIn, ele vai dizer sim muitas coisas sobre mim. Então é importante a gente se preocupe com o que a gente está transparecendo nessas páginas. Então cuidado com o que você fala sobre você mesma, né, Marcela? Sim, exatamente. Muito bom. Nosso tempo aqui já está estouradíssimo, então preciso encerrar o nosso programa nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador. A gente espera aí ter contribuído para você de casa que está entrando no mercado, chegar um pouco mais preparado, mais consciente. Se você já é um profissional, parabéns pelo seu dia e sempre repense aí a sua atuação para continuar interessante e interessado pelo mercado de trabalho. Marcela e Yolanda, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado. Obrigada. E parabéns também pelo Dia do Trabalho para vocês, trabalhadoras brasileiras.